É, nas últimas aulas, a gente vem falando sempre de calor. Essa aula vai ser a aula de finalização dessa parte de calorimetria, dos assuntos relacionados a calor. Nós falamos de que o calor é necessário para aumentar a temperatura e também o calor também é necessário para fazer mudanças de fase. Mas o calor, ele não vem todo de uma vez, entendeu? Ele vem aos poucos, em certas quantidades. Por exemplo, quando um material aumenta a temperatura, por exemplo, uma colher, se você bota uma colher no fogo, até o calor chegar até a sua mão vai ter um certo tempo, né? Vai precisar um deslocamento até o calor chegar. E, por exemplo, uma panela de água para se aquecer, por exemplo, o calor primeiro começa no fundo, né? E depois vai se espalhando ao redor da água na panela do fogo e assim por diante. Hoje vamos falar dos tipos de propagação de calor, do como o calor se propaga, quanto calor ele é passado, tá entendendo? Primeiramente, vamos falar de fluxo de calor. O fluxo de calor é justamente isso, o calor quando ele passa de um lugar para o outro. Isso é o fluxo. O fluxo de uma coisa é alguma coisa passando por alguma coisa. Primeiramente, vamos falar dos tipos de propagação de calor primeiro, antes de falar da equação que define o fluxo. O primeiro tipo de condução de propagação de calor é a condução, chamada de condução térmica. A condução térmica ocorre em sólidos em geral. Por exemplo, quando a gente tem o exemplo do garfo, por exemplo, se a gente bota no fogo, a ponta primeiro vai estar quente e o resto vai estar frio. Depois de um tempo que o garfo, se você botar no fogo, vai estar quente, entendeu? Por quê? Porque a condução, ele diz que é o fenômeno relacionado ao quanto as moléculas uma bate na outra até passar energia para outra molécula, ou seja, precisa de um contato entre as moléculas, entendeu? Outro tipo de propagação de calor é a convecção. Convecção ocorre em líquidos e em gases, em geral em fluidos, que é quando a gente tem a transferência de calor devido a a substituição de massa. Por exemplo, a gente vê, por exemplo, um tipo de convecção as panelas quando entram em ebulição, a água quente quando a água aquece, né, ela sobe e depois a água fria desce. E assim fica fazendo aqueles turbilhões na água quando está fervendo. Ou até mesmo, não sei se vocês viram, mês passado teve uma frente fria, né, que até fez nevar no sul do Brasil, que, tipo, foi por causa de um sistema de convecção, tipo, o ar quente saiu aqui do Brasil, foi para o Polo Sul, né? E o ar frio que estava lá veio para cá, entendeu? Isso chama de convecção. A gente tem no planeta Terra tem esse sistema de convecções que é o que é responsável pelo clima. E o último tipo de propagação de calor é a irradiação. A irradiação que a gente mais conhece é o Sol, né? A irradiação, ela ocorre sem ausência de meio físico para passar o calor. Ele ocorre no vácuo, entendeu? Apesar de ocorrer em outros meios, mas ele ocorre em qualquer meio, a irradiação. Como, por exemplo, o calor do Sol, que é irradiado através de luz eletromagnética. Ou, um outro exemplo também, é uma fogueira. Quando você acende a fogueira, né, São João, você vê que, tipo, mesmo longe da fogueira, você sente calor. Mesmo não tendo nada entre você e a fogueira, mesmo se tivesse vácuo, você ia sentir o calor. Ou seja, todos os objetos que possuem temperatura possuem essa capacidade de irradiar. Ou seja, que é devido à energia eletromagnética. Tipo, tem as irradiações que a gente consegue ver, que é na luz visível, né? E tem as infravermelho. Aí por isso é que a gente tem que passar aqueles protetor solar, porque é justamente por causa disso, para proteger da irradiação do sol contra os raios ultravioletas. E outra coisa importante a gente saber sobre o calor é que espontaneamente o calor sempre vai se propagar de um corpo de menor temperatura para um corpo de menor temperatura. Tipo, normalmente você vê como eu usei em algumas aulas passadas, o exemplo da Coca-Cola. Ela vai esquentar e passar e absorver o calor do ambiente, a Coca-Cola. E o café vai esfriar porque vai estar acendendo calor. Ou seja, o calor sempre vai do objeto de maior temperatura para o menor. Para você, tipo,
fazer o sistema funcionar no sistema contrário, o calor ir do menor para o maior, você tipo, tem que usar energia, que é o funcionamento, por exemplo, do ar-condicionado e dos congeladores. Que isso aí a gente vai, eu vou explicar só quando eu for trabalhar em lei da termodinâmica. Mas naturalmente, espontaneamente, os objetos, a energia sempre flui do objeto de maior temperatura para o objeto de menor temperatura. E agora eu vou definir finalmente o que é o fluxo. Fluxo de uma coisa é alguma coisa que passa por uma certa área. No caso do calor, o fluxo do calor é igual ao calor que passa durante um determinado tempo. Ou seja, a quantidade de calor por um determinado tempo. Isso é a fórmula do fluxo aqui. Apenas isso. A quantidade de calor por um determinado tempo. E, como você sabe, a unidade de calor pode ser escrita em joules, que é uma unidade de energia, né? Ou em calorias. E o tempo no sistema internacional é em segundos. E joules por segundo é a mesma coisa do watts. E, usualmente, como a gente sabe, o calor ele também pode ser utilizado em unidade de calorias. Ou seja, o fluxo de calor também pode ser utilizado com a unidade de calorias por segundo. Ou quilocalorias por segundo. Depende do seu gosto, entendeu? Mas isso aqui não é o sistema internacional, mas são unidades bem usadas. Com isso, agora vamos explicar os tipos de propagação de calor. Primeiramente, eu vou falar da condução térmica, né? Como o exemplo do garfo no fogo, né? Você sabe que se você deixar o garfo no fogo depois de um tempo, que você vai sentir o calor na sua mão, né? Por quê? Porque o calor vai começar aqui, no lado B, por exemplo, e depois de um certo tempo que vai chegar à sua mão. Isso acontece por quê? Porque as moléculas aqui que recebem calor vão estar mais agitadas e as que estão perto da sua mão vão estar menos agitadas. Mas essas moléculas aqui elas vão começar a bater uma na outra e vão começar a propagar energia, entendeu? É como se você tivesse um, engarre, um engavetamento de carro, vai um batendo no outro até chegar aqui. Mas isso demanda um certo tempo, tá entendendo? A energia vai passando daqui e vai batendo para cá, para cá, para cá, até chegar à sua mão. Isso é o que chama condução térmica. Por que condução? Porque depende da molécula batendo na outra, depende de um meio para passar energia aqui, entendeu? E isso ocorre geralmente só desse fenômeno. Os três fenômenos ocorrem os três ao mesmo tempo, mas alguns objetos um, um fenômeno tem mais prioritário que o outro e tal. Mas o processo de condução é devido a isso, tá entendendo? O objeto que recebe calor aqui vai batendo, vai batendo, vai batendo até chegar aqui, entendeu? Aqui, por exemplo, aqui, ó. Aqui tá aqui onde você tá botando fogo e para cá é frio, tá entendendo? O vermelho é o quente e o azul é o frio. Com o tempo, essa energia vai passando daqui para cá até chegar no final, depois de um certo tempo, que é quando estabiliza a temperatura, entendeu? O material, ele não aquece todo ele ao mesmo tempo. Um exemplo é a panela, por exemplo. Só que no começo só vai ter aquela parte do meio que vai estar aquecida, né? Que é onde está chegando o fogo. Depois de um certo tempo, é que a panela todinha é que ela vai estar quente, entendeu? Por quê? Porque o calor ele vai estar sendo distribuído ao longo da área aqui do material. E a forma do fluxo de calor na condição térmica é dado por essa fórmula experimental, que é dito que, em regime estacionário, o fluxo de calor por condição térmica do material homogêneo, ou seja, todo material todo objeto é feito do mesmo material, é diretamente proporcional à área transversal, atravessada, e a diferença de temperatura entre os sistemas, ou seja, entre a temperatura de um lado e do outro, inversamente proporcional à espessura considerada. A partir desse desenho, vocês vão ter uma ideia melhor. Aqui é como se fosse uma mangueira, né? Aqui. Quanto maior a área, mais calor vai estar passando. Uma mangueira, por exemplo, quanto maior o cano, né? Mais água vai estar passando. No caso aqui, vai ser mais calor, entendeu? Ou seja, o fluxo de calor é diretamente proporcional à área, diretamente proporcional à condutividade térmica, que é um parâmetro que depende do tipo do material, e a diferença de temperatura entre o lado quente e o lado frio. Ou seja, se aqui for quente, aqui vai passar mais essa diferença de energia, aqui vai passar mais energia para cá, ou seja, vai ter facilidade de passar energia. E inversamente proporcional
a sua espessura, que é dado por aqui. Por exemplo, se a gente tem um negócio pequenininho aqui, o calor que vai sair daqui para chegar para cá é bem mais rápido do que o calor que vai chegar daqui para cá, tá entendendo? Você vê que é inversamente proporcional à distância, que é a espessura. E esse calor aqui vai ser mais rápido de chegar aqui do que aqui, ou seja, é inversamente proporcional à distância. Com isso, a gente tem a lei de Fourier, que é exatamente isso, que é a fórmula do fluxo do calor na condição térmica. O fluxo de calor é igual a condutividade térmica, que é esse K aqui, que depende do material, a área transversal aqui, ou seja, se você tem uma área transversal grossa, vai passar muito calor. Se você tem uma área transversal pequena, vai passar pouco calor, tá entendendo? E a diferença de temperatura entre um lado e o outro, aqui, temperatura de um lado e o outro, dividido pela espessura, ou seja, se a gente tem uma espessura pequenininha, o calor vai chegar mais rápido do outro lado. Se a gente tem uma espessura grandona, vai ser mais difícil do calor chegar do outro lado, vai demorar mais. A ata, eu vou passar aí no chat, por favor. Assine a ata, por favor. Então, isso é a lei de Fourier, que relaciona o fluxo de calor com a condutividade térmica, vezes a área, vezes a diferença de temperatura entre os dois lados e dividir pela espessura. Aqui o K é a condutividade térmica, e como a gente sabe, existem materiais que eles conduzem facilmente o calor e outros que não. E os materiais que conduzem a o calor são os mesmos materiais que conduzem bem a eletricidade, entendeu? Tem uma propriedade, não sei se você já viu na química, mas elas são relacionadas, a condutividade térmica e a condutividade elétrica. Aqui tem alguns exemplos. Por exemplo, um grande exemplo como posso dizer, o ferro, né? O ferro ele vai absorver calor bem fácil. Já o ar, ele não absorve muito calor. Por isso é que, não sei se vocês já viram, mas vidro que é isolante térmico, ele tem uma camada de vidro, uma de ar e de vidro, ou seja, existe ar entre os vidros, tá entendendo? Que é justamente para funcionar como isolante térmico. O ar, ele é bom para isolar a temperatura. Ou, não sei se vocês já viram a roupa de frio, elas, tipo, tem uma camada de ar, entendeu? Ou lã, casaco de lã. Casaco de lã é boa, por quê? Porque ele conduz pouco calor aqui. O ar aqui vocês podem perguntar, tipo, a água conduz. Aqui está falando que conduz pouco, mas a gente vê, por exemplo, que a eletricidade, a água normalmente conduz eletricidade. Mas no caso, a água aqui seria água destilada, água pura, porque a água que a gente consome, a água que existe da torneira, é água com sais minerais. E o que faz conduzir é justamente os sais minerais, os íons presentes na água dos sais. Mas aqui você pode ver aqui, ó, a prata tem uma boa condutividade térmica, assim como uma boa condutividade elétrica. Tipo, peças de computador geralmente é feito com ouro, ou seja, tem boa condutividade elétrica, boa condutividade. O alumínio também é bom condutor, o ferro também. E isolante, a água é um bom isolante. A lã, por isso que a gente usa casacos de lã para lugares frios. E a seco. Ou até para ambiente quente, tipo, para você manter a temperatura do seu corpo, você usa roupa de lã, entendeu? Apesar que como você vai usar o casaco de lã para lugar quente, você vai suar muito e o calor vai ficar ali preso, porque a sua temperatura em geral é cerca de 35 graus por aí. Agora eu vou falar da convecção térmica. Ficou claro a parte da condução? Alguma dúvida? Então, a convecção térmica é lidado com líquidos, quando a gente tem correntes de convecção. A convecção, a transferência de calor ocorre pela transferência de massa. Aqui, ó. Pois. Por quê? Porque a massa aqui no caso aqui, óleo ou água aqui, quando ela aquece, como ela tem aumenta o volume, a sua densidade vai diminuir, ou seja, vai subir, e a água que está mais fria ou gelada, ela vai descer. E com isso, pela, pela movimentação da massa, ele vai ficar fazendo esse turbilhão aqui e vai ficar trocando aqui as massas, entendeu? Aí, ou seja, a convecção térmica, o calor ocorre por causa disso, tipo,
a massa que estava aqui vai subindo e a massa que estava aqui vai descendo, tá entendendo? Enfim, vai fazendo essa convecção. Aqui tem um gifzinho que você pode ver como é que funciona aqui, ó. A água quente ela sobe e a água fria ela desce. Como eu disse, isso ocorre, por exemplo, é, no clima, né? Como eu falei, que por isso é que ocorre tornados e etc. Tipo, como eu falei, quando teve aquela a frente fria que teve no sul, né, que até chegou a nevar no sul do Brasil, foi por causa disso. Tipo, o ar quente do Brasil subiu e o ar frio que estava lá no Polo Sul tomou esse espaço, tá entendendo? E com isso teve essas grandes diferenças de temperatura. E eu, por exemplo, ocorreu esse desastre que ocorreu não sei se você viu na Alemanha, teve as enchentes por causa disso, porque essas convecções térmicas que ocorrem em todo o planeta. Aí, tipo, a gente tem no mar essas correntes térmicas, por exemplo, que é o que faz ter correntes quentes de água e etc. Ou seja, a convecção é isso, quando tem a transferência de calor devido à transferência de massa. E uma utilidade disso é para a gente usar, por exemplo, o congelador. O congelador, não sei se vocês já viram, mas o congelador é em cima da geladeira. Por quê? Porque para os objetos de baixo esfriar, porque o ar frio aqui está aqui em cima, ele vai descer. E por isso, se você está no ar-condicionado, você tem que botar o ar-condicionado em cima. Por quê? Porque é para o ar quente descer e o ar frio descer e o ar quente subir, tá entendendo? Se você instalar o ar quente, o ar-condicionado no chão, o ar, o ar frio não vai ter como subir. Ou seja, vai ser mais difícil de esfriar o ambiente, tá entendendo? Por isso é que na instalação correta do ar-condicionado é você deixar o ar-condicionado em cima. A mesma coisa é um aquecedor aqui. Para lugares frios, o aquecedor tem que ficar embaixo para justamente o ar quente subir e aquecer o ambiente todinho. Se você deixar o aquecedor em cima, ele não vai demorar mais para aquecer o ambiente, tá entendendo? E outro exemplo também de sistema de convecção térmica é o da brisa. Tipo, o solo, ele absorve calor mais rápido do que a água. Ou seja, durante o dia, como a Terra, o continente vai estar quente, o ar quente vai subir e o mar vai estar frio devido à noite, né? Ele demora mais para aquecer, ou seja, ele vai vindo para o continente. Ou seja, esse fenômeno é o que ocorre quando a gente tem no mar, durante o dia, né, a gente vê a brisa marítima. A brisa acontece por causa disso, porque a terra está quente, o ar quente sobe e o mar está frio, aí o vento vem para o continente, tá entendendo? E de noite a brisa é o contrário. Se você for para a praia, você vai ver esse fenômeno. Como a terra esfria mais rápido, o mar vai estar quente devido à quantidade de calor que vai estar recebendo durante o dia, ou seja, a brisa vai sair da terra do, do continente e vai para o mar, e vai ter esse fenômeno aqui contrário do que durante o dia. Com isso, vocês têm ideia do como ocorre esse fenômeno de convecção e o quanto é útil para a gente, tá entendendo? Agora eu vou falar de radiação térmica. Como eu falei, o maior exemplo de radiação térmica é o Sol. O Sol, a gente sabe que ele nos aquece, né? E eles aquecem, mesmo tendo a distâncias muito grandes, e sem meio algum, porque existe vácuo no espaço, né? E a gente consegue sentir o calor do Sol aqui na Terra. Isso ocorre pela radiação térmica, porque é um fenômeno que ocorre através de é, ondas eletromagnéticas, ou seja, não precisa de meio para se propagar. Aqui é o Sol, né? O Sol ele propaga a sua irradiação, na realidade ele se propaga para todas as direções, né? Mas aqui a gente só considera aqui para a Terra aqui. E quando ele irradia, uma parte vai passar para a Terra, quando ele passa pela atmosfera, né? Por isso é que tem a camada de ozônio, porque sem ela não existiria vida na Terra. Uma parte passa, que é transmitida, outra parte é refletida, e a parte que, tipo, a Terra também ela reflete uma parte desse calor, e se houver o efeito estufa, por exemplo, o calor fica retido na Terra, tá entendendo? Ele não é refletido de volta. E ele volta para a Terra e causa mais calor para a Terra, tá entendendo? Isso não sei se vocês já estudaram em biologia, é o efeito estufa. Ou seja, a irradiação térmica é muito importante por causa do Sol. O Sol é o que faz a vida ter na Terra, né? E a energia que a gente recebe do Sol é devido a essa irradiação.
que é devido às ondas eletromagnéticas. Outro exemplo de radiação térmica é o da fogueira. Como eu falei, mesmo longe da fogueira, você consegue sentir o calor da fogueira. Por quê? Porque a fogueira vai estar irradiando em todas as direções e você mesmo distante, você consegue sentir o calor. E aqui, quando você aquece aqui, ó, quando muda de cor, por que ele mudou de cor? Porque está emitindo radiação numa luz visível, tá entendendo? Aí por isso aqui os materiais, quando fica incandescente, é porque está emitindo radiação térmica. E qualquer objeto que tem temperatura, ou até animais, ele emite radiação. Você também, qualquer coisa, ele emite radiação. Baixa temperatura que vai emitir radiação térmica. Dos grandes exemplos aqui é um animal aqui, visto com aquela visão de calor, que você vê aqui a temperatura aqui, e você dá para ver o calor aqui. Aqui um exemplo da pessoa aqui, ó, com a temperatura, você dá para saber a temperatura do cara aqui. E até mesmo se tiver coberto aqui, ó, por alguma coisa, como tem radiação térmica aqui, não está bloqueando a radiação infravermelha aqui do homem, você dá para conseguir ver pelo, pelo equipamento que você dá para medir, para ver por visão infravermelho. Então, esses são os três tipos de propagação de calor, beleza? Agora eu vou botar um pequeno vídeo aqui sobre. Ah, não. Primeiro aqui, lembrando que os três fenômenos, ele não ocorrem individualmente. Tipo, vai sempre ocorrer os três ao mesmo tempo. Só que algumas vezes um vai ser mais efetivo que o outro, etc. Aqui, por exemplo, aqueles fogão elétrico, né? Tipo, quando ele fica vermelho é porque está emitindo radiação térmica ali, tá entendendo? Está emitindo ondas eletromagnéticas aqui, por isso é que fica vermelho. Aqui, uma panela esquentando aqui, ó, tem a convecção, o ar quente sobe, o ar frio desce, e a condução aqui na panela. Essa espessura aqui, ó, vai estar passando calor daqui para cá, até chegar aqui. Ou seja, vai ocorrer ao mesmo tempo. Agora eu vou passar um pequeno vídeo sobre convecção térmica, e depois vou passar alguns experimentos para vocês terem ideia de como esses efeitos. A transferência de calor por meio da circulação de um fluido é chamada convecção térmica. Ela pode ser observada em diferentes situações do cotidiano, como quando aquecemos uma panela com água, por exemplo. Quando a temperatura da porção de água mais próxima do fogo aumenta, essa massa de água torna-se menos densa e sobe para a superfície. Isso acontece porque as moléculas da água se movimentam mais com o aquecimento, passando a ocupar um volume maior no recipiente. Como a massa se mantém constante, o aumento do volume da água diminui a densidade. Ao mesmo tempo, em relação à porção de água mais próxima do fogo, a água no topo fica mais fria. Como resultado, ela afunda, pois sua densidade se torna comparativamente maior. Ao afundar, a água fria entra em contato com a superfície sobre a chama e é aquecida até que sua densidade fique menor do que a da água no topo. Sucessivamente renovando o ciclo, a água do fundo sobe ao atingir uma densidade menor, e a água do topo desce quando sua densidade fica maior. Dessa forma, toda a água da panela é aquecida ao fazer um movimento de subida e descida, com a transferência cíclica de calor do fundo para o topo. Agora eu vou passar um vídeo dos experimentos aqui para vocês verem esses processos, né, de propagação de calor, para vocês terem uma ideia de como que ocorre esses fenômenos, tá entendendo? Espera aí, vou passar aqui rapidinho. Aqui. Existem três mecanismos de transferência do calor, né?
Nós vamos estudar cada um deles, né? Fazer experiências, na verdade. Né? O Cláudio vai fazer experiências sobre esses mecanismos de transferência do calor, né? Então, nós vamos começar com um mecanismo conhecido como condução do calor. O mecanismo de condução do calor é baseado, né, ou pode ser entendido à luz da estrutura da matéria. Né? Um átomo executa movimentos, né, com amplitude cada vez maior, numa linguagem clássica, é claro. Né? E, então, ele transmite esse movimento, a energia, para os mais próximos. Né? Agora, sem falar em estrutura da matéria, esse fenômeno aqui é regido por uma equação, né? Conhecida como equação do calor, né? Onde você procura entender, né, a temperatura de um corpo quando você aquece uma parte dele, né? E como o calor, então, se propaga. Né? Mas a equação básica da condução do calor é uma equação envolvendo, né, a evolução da temperatura ponto a ponto e para cada instante de tempo. Né? Essa equação fundamental que rege esse fenômeno. Mas agora vamos fazer experiência, não é isso, Cláudio? Para de fazer teoria, né? Então vamos lá, vamos ao que interessa. Bom, aqui é uma demonstração bem simples, né? De como materiais diferentes, né, têm condutividade térmica diferente. Né? Em geral, porque esse é um coeficiente importantíssimo, né, sim. na equação de transporte de calor. Né? Depende do material. Né? Em geral, a condutividade, a condução térmica, ocorre entre sólidos. Né? Os outros métodos de transferência de calor, a convecção, seria através de fluidos, movimento de fluidos, água, ar. E o outro, radiação, não precisa de matéria nenhuma. Né? Então, aqui são basicamente transmissão de calor através de sólidos. Bom, aqui eu tenho um quadrado preto escuro, né? Que é um plástico. Né? Aqui eu tenho um plástico e aqui um metal, né? Alumínio. Então, são dois materiais diferentes. Né? E a gente pode mostrar aqui a diferença da condutividade térmica dos dois. De um e do outro. De um e do outro. Bom, aqui está a temperatura ambiente, ambos. Né? Aqui não foi aquecido, nem foi resfriado. E aqui um pouquinho de gelo, né? Então vamos primeiro colocar o gelo sobre esse... Você introduziu uma perturbação aqui, né? Um gradiente agora gradiente de temperatura, né? Exatamente. Porque tudo envolve o gradiente de temperatura. Exatamente. Vai haver passagem de calor da fonte quente para fria. Né? O frio seria o gelo, né? E aqui o quente, que está a temperatura ambiente, né? 22, 23 graus Celsius. Então a gente pode observar que praticamente o gelo não derrete, né? Muito pouco, porque a condutividade térmica é baixa. É baixa. Muito baixa. Né? Então a gente pode pegar o mesmo pedaço de gelo, né? Um outro pedaço de gelo e colocar nesse metal. Né? Então o metal... Olha só, né? Ele que coisa incrível, olha a diferença. tem uma condutividade térmica muito mais alta. Então, rapidamente o calor passa do metal para o gelo e o gelo derrete. Então, isso vai acontecer até atingir a termalização. Termalização, né? exatamente. Agora, porque... enquanto tiver diferença de temperatura, vai vai haver essa propagação. Aqui o calor flui da parte quente para a parte fria. Né? Por isso que o gelo derrete. Né? Aqui há uma diferença de temperatura, mas não há essa propagação do calor muito rápido, né? Por causa da diferença de materiais, do coeficiente, né, de condutividade térmica. Isso a gente pode ver, né? O cabo da panela tem que ser de um material isolante, né? Não podemos usar feito né? exatamente bom desse isolante. tipo de material. Desse tipo de material, exatamente. E a panela em si tem que ser desse tipo de material, porque eu quero que o fogo rapidamente propague, quer dizer, o calor propague para o meu alimento. Né? Então, a panela, o metal, né, e o cabo isolante. Então, são as diferenças, né, de propagação de calor, a condução térmica, depende do material. Muito bom,
Muito interessante. E esse é o coeficiente importantíssimo, né, do ponto de vista da propagação do calor via condução térmica, né? Sim, E cada material exibe ou tem essa propriedade, né, essa característica, né, diferente, né? E isso, então, você acabou de ilustrar muito bem a diferença entre eles, né? O Cláudio agora vai ilustrar de uma forma belíssima, né, o segundo mecanismo de transferência de calor, né, conhecido como convecção, né? Esse mecanismo ele é mais utilizado, né, pelos fluidos, de uma maneira geral, né, gases e líquidos, né? E vou evocar aqui, Cláudio, uma imagem clássica bem simples, né, para explicar, né? Porque quando você aquece um fluido, ele acaba se deslocando, né? É porque as moléculas, os átomos, né, ao absorver, né, o calor, eles aumentam a energia cinética, né? No caso de um gás, nós estamos falando só de energia cinética, porque você despreza essas energias de interação, energia potencial, etc. Então, é só energia cinética, né? Então, se você aquece, ele adquire energia cinética e, por exemplo, no caso do fluido, ele se desloca com maior facilidade, né? Aumentou a energia cinética, ele se coloca em movimento, né? E ao se colocar em movimento, ele transporta essa energia cinética, né, que foi convertida do calor para energia cinética, de forma que ele acaba realmente transportando, né, o calor, né? De forma que a gente vai ver isso agora, porque o Cláudio vai ilustrar isso muito bem. Então vamos lá, Cláudio, assuma agora. Bom, aqui eu tenho um circuito fechado, né, de vidro, aqui é um tubo de vidro, né? Aqui uma entrada. Nós vamos colocar água aqui dentro, né, inicialmente. Então, a água aqui é a temperatura ambiente, né? Então nós enchendo de água aqui. Então não pode ficar nenhuma bolha, né? Então todo o circuito preenchido com água, né? Mais ou menos aqui. A gente deixa só um pouquinho, porque nós vamos pôr um corante, né? Para a gente poder exatamente visualizar essa... Tem que tirar as bolinhas, né? Tem que tirar as bolinhas, exatamente. Aqui. Deixa eu pôr mais um pouquinho de água. Pronto. Então deixei a bolha aqui em cima, né? Então, circuito de água. E a ideia então agora é colocar uma gota de corante aqui, um corante azul. Para visualizar o movimento? Movimento, né? Exatamente. Então aqui é corante alimentício, né? Bem imaginativo aí. Então a gente coloca o corante aqui. E fica até mais bonito, né? Olha lá, né? E a ideia é aquecer um dos lados aqui do circuito. Antes de mais nada, vamos ver a temperatura aqui, né? Vamos ver a temperatura aqui nesse ponto, né? A temperatura aqui. Pode monitorar aí exatamente, 22, né? o aumento da temperatura, né? Isso, 22,9 graus é a temperatura aqui nesse ponto, né? Então vamos agora colocar uma chama aqui, né? A chama vai aquecer esse lado do circuito. Demora um pouco, né, até chegar lá, não é isso? Exatamente. Então a água quente vai aquecendo, diminui a sua densidade. Olha só, agora você já pode ver o efeito aqui. Isso, no lugar da água quente que subiu, a água fria ocupa aqui o cenário. Ok. Né? E aqui a gente pode medir, monitorar a temperatura aqui em cima. Já estamos com 32. 33, está subindo. Está subindo. 34, 35. Veja, aumento da temperatura na parte de cima. Exatamente. Veja que é importante isso, o calor chamar tá a atenção. Claro, começou quente aqui, né?
E ele está sendo transferido, o calor está sendo transferido Para cá, para exatamente. outras regiões, né? Isso. Aí no caso do tubo, né? E aqui a gente pode observar, né, que Já está 38,5. Começamos com quanto, Cláudio? com 20 e alguma coisa, né? Puxa, Com menos de Um 30 aumento graus. significativo da temperatura. Não é pouco, não. 40,8. É claro que você pode continuar esquentando, né? Exatamente. Enquanto você estiver fornecendo calor, Calor, né? né? Exatamente. Vai aumentando a temperatura, é claro. Isso. Então eu estou transmitindo o calor desse ponto para esse, Aham. né? Através do movimento, né? E já está em 44,2. Já duplicou a temperatura, na verdade. Isso. Aqui também dá para ver outro efeito, né? Que é a dilatação também da Ah, água, né? ocorre a Que- dilatação também do vidro, Também, claro. Interessante, muito. Deixa eu colocar aqui mais um pouquinho de corante, né? Só para a gente visualizar de novo, olha, né? De novo, Aham, o movimento claro, aqui, agora né? você está intensificando realmente o efeito. Aham, interessante, interessante. Ah, então agora vindo aqui. Tá? Então, esse é um tipo de transmissão de calor pelo Aham. movimento do líquido, né? Que Aham, chamamos de aham, convecção. isso. Mediante o movimento do fluido, no Do caso. fluido. No caso, a água com o corante, né? Isso. Bom, agora tem uma outra experiência que é bem simples de fazer, né? Muito simples. Aqui eu coloquei água um pouquinho mais quente do que a temperatura ambiente, né? Então aqui é uma água, uma temperatura de mais ou menos 34, 35 graus, né? A temperatura é um pouquinho maior. E aqui a água, temperatura ambiente. Aqui está mais ou menos 19 graus, mais ou menos. Né? Então mais fria do que... Então a ideia é deixar a água um pouco mais quente embaixo, né? E colocar a água mais fria em cima. Interessante. Então, para isso a gente usa um plastiquinho aqui de acetato, né? Só para não deixar a água cair. A pressão atmosférica cuida um pouco, Cuida um né? pouco disso, exato, Aham, né? aham. E aí eu tiro esse plastiquinho e tento equilibrar a garrafa. Interessante. Interessante. Olha só que interessante. Então o azul, né, que Aham. estava mais Nossa, quente, né, tende a subir. belíssima. E o Fantástico. frio Olha o tende- movimento, é visível, na verdade. Olha. A transferência de calor. Calor, né? isso. Do mais quente para o mais pro frio. mais E é frio. sempre assim, né? Exatamente. Estava chamando a atenção, né? Para o fato de que nunca se observou do frio para o mais quente. O que seria uma outra possibilidade, né? Do ponto de vista lógico, né? Mas não da física, né? É sempre do quente. Como a gente está vendo agora. Eu gostei disso, né? Porque, de novo, ilustra, né? Um pouco a segunda lei, né? Exatamente. O calor flui do corpo mais quente para o mais frio, né? Se eu Sempre. tivesse invertido, quer dizer, deixasse o quente em cima e o frio embaixo, não ia acontecer nada, né? Quer dizer, é uma outra possibilidade. Você Aham. deixar o corante frio e a água aqui quente. Ah, Então, nesse tá. caso, não haveria essa circulação. Ah, A tá. convecção ocorre, então, quando o quente está embaixo e o frio em cima. Então, essa é uma experiência bem simples de fazer. Nossa, é simples e bonita, né? E esse corante aqui, o que que é? É esse o corante? azul que é usado em alimentos, né? Corante alimentício. Usado para fazer doce, bolo. Ah, é? Né? Isso Ah, é então você comum. pode até ingerir que não faz Não, problema. não tem problema. Se come... Já falamos do mecanismo de transferência de calor, de condução de calor, né? Que se aplica mais aos sólidos, né? A condução. Depois, para fluidos, a convecção predomina, né? É claro que muitas vezes acontece os três, quase que simultaneamente, né? Claro, né?
Mas, de qualquer maneira, sempre um predomina sobre o outro, no caso do sólido, no caso dos fluidos, né? E agora a transferência de calor através do quê? Do vácuo. Claro que aqui a gente não tem exatamente o vácuo, mas se aplica ao vácuo. Esse é que é o fato, né? Então, o calor pode ser transferido do Sol para a nossa Terra no vácuo. Ele não precisa, porque não precisa. Agora é que eu vou ressaltar o meu ponto, Cláudio, que eu tenho certeza absoluta, né? Aqui, o que nós estamos chamando de calor, na verdade, se refere a fótons. Fótons, que incidem sobre um determinado objeto e transferem energia. Essa energia é calor, chamamos de calor, né? De forma que aqui não tem a menor dúvida, né? A gente, inclusive, vê alguns desses fótons, né? Luz, né? Luz. O fato é que energia e calor é transferida daqui para cá, por exemplo. Né? É essa experiência que ele vai fazer. Então, eu quero insistir muito nessa ideia, né? E nesse caso, não devemos ter nenhuma dúvida, né? A energia que é transportada, ela é transportada sob a forma de fótons. Né? Então, vamos às suas experiências, Cláudio. Eu só quis ressaltar, né? E aqui, então, nós estamos falando do outro mecanismo, que é a radiação. Radiação, né? Muito bem. Então, vamos lá, Cláudio. Então, aqui não há necessidade de meio material, né? Lógico que tem ar, mas se não houvesse ar, ocorreria da mesma forma, né? Até melhor até. Bom, uma lâmpada incandescente e aqui o radiômetro de Crookes, né? Esse radiômetro, ele foi, na verdade, inventado com o intuito de medir a pressão da radiação, né? Mas, na hora que foi feito o experimento, né, exatamente foi constatado o contrário do que ele deveria acontecer. Tá, mas a pressão da radiação, muitas vezes, se refere o fóton, né, incidir, transferir momento e voltar. Sim, exatamente. Ele transfere também sendo absorvido, né? É isso que eu faço. Ele pode ser absorvido ou ele pode também ser refletido. Exatamente. Né? É isso que eu acho que é importante chamar a atenção. Né? Exatamente. E você vai ilustrar isso aqui realmente então, muito bem. Se fosse pressão da radiação, o momento transferido na reflexão seria maior do que na absorção. É verdade. Então, essa hélice iria rodar do prata para o preto. Né? Quer dizer, ele iria empurrar é verdade. a superfície prata, ele iria empurrar. Mas quando a gente liga, ocorre exatamente o contrário. Né? Ele parece empurrar o preto, né, do que o prata. Tá. É isso que você tem chamado a atenção, Exatamente, não é isso? Então, na verdade, porque tem uma parte prateada e uma outra escura, né? Isso, exatamente, uma parte prata escura. Aqui não é vácuo perfeito, né? Tem um pouco de ar aqui dentro. É porque aqui ele transfere momento e energia também. É isso que você está chamando a atenção. Isso, exato. Interessante. Se você analisar só do ponto de vista do momento, acontece uma coisa. Gostei. Essa eu gostei, claro. Isso. Essa eu gostei. Então, quando eu ligo a luz, né, o que vai acontecer? Vamos verificar. Mas o que se propaga aqui é a luz, de a qualquer luz. maneira, né? Exatamente. O fótons, né? É que fóton transporta momento e transporta energia. Né? Você está chamando atenção para o fator energia. Aqui. Sim. Fantástico, gostei, claro. Então a gente pode observar o seguinte, olha, ele está indo do lado preto para o lado prata. Parece que o lado preto fica, você empurra mais o lado preto do que o lado prata. Né? Isso ocorre porque aqui tem um pouquinho de ar, né? E o lado preto, logicamente, absorve mais energia, né, do que o lado prata, porque ele reflete. Por ele absorver mais energia, vai ficar mais quente do lado preto. Né? Então ele vai ficar mais quente, o arzinho que está perto da parte preta, ela vai se agitar mais, vai aumentar a pressão, né? Então você vai ter uma diferença de pressão do arzinho que está na frente da placa preta do que do lado prata. O lado prata está mais frio, né? Tem menos pressão, e o outro mais quente, maior pressão, maior agitação térmica. Então você tem uma diferença de pressão entre o lado preto e o lado prata, Isso é interessante. que gera uma força.
Você está chamando atenção para a relevância, na verdade, da energia, absorção de energia. De energia, né? exatamente. É que também energia H vezes Ni, né? E a pressão, de certa maneira, ela, por outro lado, é dividida pelo C, velocidade da luz, né? Sim, momento, então ela tem um papel realmente menos relevante. Menos Agora eu relevante. entendi. Isso. Muito interessante, muito interessante. Então, em questão de absorção de energia, né, o lado escuro ele absorve muito mais do que o lado prata. Uhum. Ah, muito bonito isso. Então, aqui. um carro Muito né, bonito. preto ou um carro prata, né? O carro Tá. preto absorve mais energia durante o dia, ele fica mais quente. Né? Chega a ficar 5, 6 graus mais quente do que um carro prata ou branco. Então, em questão de energia, para você gastar menos ar-condicionado, para ter um maior conforto, é preferível ter um carro prata e um carro branco, né? Que ele reflete mais a energia, mais a luz, né? E aquece menos. Aqui a gente é bem claro isso, né? A gente pode observar que o lado preto se aquece mais, a pressão fica maior, exatamente ele faz girar essa hélicezinha aqui. De qualquer maneira, é que é um processo curioso de transformação, né, de energia eletromagnética, de fótons, né, e energia cinética, Cinética, né, isso. de rotação, De rotação, aqui. Né? Isso é interessante, porque é também um processo de transformação de energia, né? exato, De energia eletromagnética, que aqui se chama de calor, né? Mas, veja, quem transporta essa energia aqui são fótons, que, a meu ver, é energia eletromagnética mesmo, né? Muito bom, interessante isso, muito interessante. Outra demonstração também bem simples, né? Eu tenho aqui uma lâmpada, né, de 200 watts, né, uma lâmpada bem potente, uma lâmpada incandescente. E aqui eu tenho duas panelas aqui. Né? E a gente pode fazer a seguinte experiência, Gil. Você coloca a mão aqui, né? Pode pôr a mão aqui. Eu vou ligar e vamos ver até quando você aguenta essa. Está começando a aquecer. Está esquentando, né? Esquentando, Isso é garantido. E rápido, viu? Agora, por enquanto dá para segurar, né? Tá, por enquanto dá. Bom. Agora já não. Agora Aqui já. vamos ver isso aqui. Aham. Pode pôr a mão. Essa tá gelada, inclusive. Mas Nossa, também rápido, hein? Rápido. Olha, mais rápido ainda. Interessante, gostei, claro. a impressão que a gente tem é que essa panela aquece mais. Aham. Mas a gente pode observar, esse lado aqui é prata, mas esse aqui é o truque. é o truque, né? Aham, muito interessante. Então, essa panela aqui, ela demora muito mais para aquecer. Isso, Né? claro. Você consegue ficar um bom tempo. Né? Agora essa daqui... Não, foi rapidíssimo, Não, essa aquela. daqui chega a quase 200 graus. Né? Aham, E dá para fritar Não, um é ovo rápido. aqui. Né? E sentou rapidíssimo. Então essa daqui tem uma outra demonstração, né? De que uma panela mais escura absorve muito mais energia, aquece muito mais do que uma panela Do que esta aqui. né, prata. Muito né? interessante. Gostei. Bonita experiência, hein? Então, com isso, vocês viram os efeitos de propagação de calor. Tipo, alguma dúvida da questão? Vou tentar fazer um exercício rapidinho aqui com vocês. Fala, galera! Vou tentar fazer um exercício aqui para vocês nesses 5 minutos aí que falta. Rapidinho. Tranquilo? Tranquilo. Beleza, beleza. Então, aí aqui tem um exemplo aqui de... Peraí, deixa eu aparecer aqui para vocês. 5 minutos, eu acho que dá para fazer só um exercício de fixação aqui, um exercício de condução térmica. Pra fazer agora, é? Não, eu vou mostrar para vocês como é que faz. Ah, Porque tá. 5 minutos é tempo de nada aqui. Porque foi muito assunto nessa aula e tal, e tem os vídeos de experimento, aí deu para fazer nada aqui. Aí ele fala aqui, quantas calorias são transmitidas por metro quadrado de um cobertor de 2,5 centímetros de espessura durante 1 hora, estando a pele a 33 graus Celsius e o ambiente a 0 graus. Aí ele fala, o coeficiente de condutibilidade térmica do cobertor é 0,00008 caloria por segundo por centímetro por grau Celsius. Ou seja, é a situação que você está num lugar bem gelado, né, a 0 graus Celsius, e você bota o cobertor e quer saber quanto tempo, de quanto calor você
perde durante uma hora. Quando de frio você vai sentir, entendeu? Porque o frio, não sei se vocês lembram da aula passada, é devido a isso, é a quantidade de calor que seu corpo está cedendo, entendeu? Como seu corpo está mais quente que o ambiente, a única coisa que vai impedir de passar para o ambiente é o cobertor. Aqui. Aí, ele dá aqui a foto aqui do cobertor. O cobertor tem uma certa espessura, né? Aqui está a temperatura da sua, você está aqui dentro, está a temperatura maior e fora está menor, né? E você está aqui protegido aqui. Aí, a área, ele fala quantas calorias por metro quadrado, ou seja, a área seria 1 metro quadrado. Mas a gente vê aqui que a espessura do corredor é dada em centímetro e o coeficiente de condutibilidade térmica é dado em centímetro também. Então, é mais útil a gente transformar essa área de metro quadrado para centímetro quadrado. A gente sabe que um metro é igual a 100 centímetros, ou seja, 1 centímetro quadrado um metro quadrado é igual, 1 metro é igual a 100 centímetros. 100 centímetros ao quadrado é igual a 10 a quarta centímetro ao quadrado, entendeu? Se você substituir aqui 1 metro aqui por centímetro, mas no caso aqui é metro quadrado, ou seja, seria no lugar desse metro, seria centímetro, 10 ao quadrado, centímetro ao quadrado. Ou seja, vai ficar 10 a quarta centímetro ao quadrado. O coeficiente de condutibilidade térmica, ele deu um problema aqui, que é esse valor aqui. A espessura aqui do cobertor é 2,5 centímetros. A temperatura do objeto quente é você, né, que está com temperatura de 33 graus. E a temperatura fria é a temperatura do ambiente, que é de 0 graus. E o tempo aqui é em 1 hora, porque ele pergunta a quantidade de calor em 1 hora, né? A gente usa a lei de Fourier. A gente sabe que a lei de Fourier, o fluxo de calor é igual a coeficiente de condutibilidade térmica, vezes a área, vezes a diferença de temperatura entre o objeto quente e o objeto frio, dividido pela espessura do material. Ou seja, a gente joga todos esses valores aqui. Aqui a espessura eu coloquei em unidade de 10 aqui. Aqui, como aqui tem 5 zero, vai ficar 8 dividido por 10 elevado a quinta. E dividir por 10 elevado a quinta é a mesma coisa que 10 elevado a menos 5. Aqui a área, né, que é 10 elevado a quarta centímetro ao quadrado aqui, vezes 33 menos 0. 33 menos 0 é simplesmente 33, dividido por 2,5 centímetros, que é a espessura. E a gente pode usar a calculadora, que vai dar o fluxo, vai dar esse valor aqui, 10,56 calorias por segundo. Essa é a quantidade por segundo de calor que você vai estar perdendo, tá entendendo? A cada segundo você vai estar perdendo calor para o ambiente. E a gente sabe que o fluxo de calor também é dado pelo calor dividido pelo tempo. No caso, a gente quer saber o calor, né? Se a gente tem um fluxo e o tempo, a gente dá para saber o calor. Só multiplicar o fluxo vezes o tempo. Ou seja, a quantidade de calor é simplesmente igual ao fluxo vezes o tempo, só que o tempo aqui ele dá em hora. E o fluxo, ele dá em segundo. Ou seja, a gente tem que transformar essa hora para segundo. A gente sabe que 1 hora tem 60 minutos. Né? 1 hora é 60 minutos. E um minuto, ele tem 60 segundos. Ou seja, para a gente transformar para segundo tempo, a gente tem 60 aqui, mais 60 do minuto, que é 60 do segundo, vai ficar 60 vezes 60. 6 vezes 6 é igual a 36, com um zero daqui, outro zero aqui, fica 3.600. Repete o zero aqui, né? Ou seja, o tempo, 1 hora vai ser igual a 3.600 segundos. Assim, simplesmente a gente calcula isso aqui, o calor vai ficar igual a 10,56 calorias por segundo, que a gente achou anteriormente, vezes 3.600 segundos. Usando a calculadora, isso aqui vai ficar 38.086 calorias. Ou seja, a quantidade de calor que você vai perder durante 1 hora vai ser 38,86 calorias. Entendeu? Não sei se vocês sabem, mas em ambientes frios, muita gente não sabe, mas você se usar um casaco e tal, você sua muito, entendeu? Por causa disso, porque você vai estar perdendo muito calor. Que, não sei se você sabe, mas o suor não é apenas para diminuir a temperatura, é para controlar a temperatura também, porque como ele
é uma coisa que ele regula a temperatura do nosso corpo, ele sua também muito no inverno, num lugar muito frio, entendeu? Com isso, termina a nossa aula. Não sei se vocês já viram, mas tem um aviso que a professora Simone não vai dar aula de 4 horas, não. Tchau. Tchau, Marielle. Quem assinou o ato aí, assine. E obrigado pela presença de vocês aí. Se alguém esqueceu de assinar, assine a ata, por favor. E obrigado pela presença de vocês. Mas ficou alguma dúvida? Ficou claro? Tipo, eu queria fazer mais questões, mas não deu tempo não. Então, mas eu creio que deu para Seria entender. melhor se o senhor passasse mais questões na próxima, porque foi muito Beleza, assunto. beleza. Tipo, o importante essa aula é para finalizar essa parte de calor, né? Que a gente falou sobre calorimetria umas 4 aulas, né? Essa parte é para falar sobre o e-mail. Tipo, a única parte de conta é a da condução, que é cobrado, e entender o que é convecção e radiação.